Hi there, what's up you guys? Today, reflexive pronouns. Hoje então vamos falar de pronome reflexivo, quando aquela ação que tu faz se reflete em ti mesmo. É o que nós vamos ver agora então. Ok people, reflexive pronouns, alguém já ouviu falar disso aqui? Pode parecer um pouquinho confuso, mas acho que não é tanto. Vamos lá. Então olha só, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Tá? Cuida o plural ali, né? Que tem vs. Tá? O plural de self, selves. Bom, eu mesmo, tu mesmo, ela mesmo, nós mesmos. Essa é a ideia dos reflexive pronouns. Botei 3 exemplos aqui pra gente dar uma olhadinha. I cut myself. Eu me cortei. Quem que fez a ação? Eu, certo? Vamos destacar aqui, ó. Quem fez a ação? Eu me cortei. Cortei quem? Eu mesmo, tá? Então, quem fez a ação sofreu a ação. I cut myself. Primeiro uso, né, dos reflexive pronouns aqui. Clara did the homework by herself. Clara fez a tarefa de casa, tema de casa, por ela mesma. Então, Clara did the homework by herself. Por ela mesma, essa expressão aqui, by herself, é a ideia do alone, sozinho. Alone. Sozinho. Depois a gente vai ver isso mais a fundo, tá? Introduce yourself, please. Apresente-se, por favor. Também tem essa ideia da partícula C do português, né? Apresente-se, tá? Introduce yourself, tá? Ok. Vamos ver exemplos? Vamos fazer uns exemplos aqui então para ver se vocês compreenderam. The two players injured themselves during the match. Tradução: os 2 jogadores se machucaram durante a partida. Então, a ideia daquela coisa assim de que quem fez a ação sofreu a ação. Quem fez a ação? Os 2 players aqui, né? The two players injured, se machucaram. Injured themselves. Tá? Eles se machucaram. Os 2 se machucaram durante a partida. My dad cut himself with his sharp knife. Então, quem fez a ação? My dad fez o quê? Se cortou. A quem? A ele mesmo. Então, my dad cut himself with his sharp knife. Meu pai se cortou. Ele fez a ação, ele sofreu a ação. Tá? Cuida que tem que ter essa referência, né? My dad é ele, por isso himself. Se fosse my mom, eu diria my mom cut herself. Minha mãe se cortou. Outra ideia, se eu botasse, por exemplo, assim, nós nos cortamos. We cut ourselves. A gente se cortou, né? Ok. Captaram a ideia de quem faz a ação sofre a ação? Sempre depois do verbo, ó. O pronome, ó, cut, é o verbo, himself. Vamos adiante um pouquinho? Mais alguns exemplos aqui que eu trouxe. I myself prepared this presentation. Eu mesmo preparei esta apresentação. Aqui, o myself, o herself, yourself, themselves, vindo logo depois do meu sujeito, ó. I, my daughter, the restaurant. Logo depois do sujeito é uma ideia de simplesmente eu mesmo, tu mesmo, nós mesmos, eles mesmos. É aquela coisa de ênfase. É só para dar ênfase, tá? Então, eu mesmo preparei a apresentação. I myself prepared the presentation. Eu mesmo preparei. My daughter herself made that delicious cake. Minha filha mesma que fez aquele bolo. Estou dando uma ênfase. Aí, ó, a colocação dele é antes do verbo, depois do sujeito. Está vendo aqui, ó, o verbo? Então, my daughter herself made that delicious cake. The restaurant itself isn't very clean. O restaurante, assim, por si, não é muito limpo, tá? Estou dando uma ênfase no restaurante aqui. Itself, porque é uma coisa, né? Não pode ser herself, não é uma mulher, não pode ser himself, porque não é um homem. É um restaurante, é uma coisa, itself. Então, eu posso, lembrando, recapitulando rapidinho, tá? Eu posso usar quando a ação que eu faço, eu sofro, né? Quando o sujeito faz a ação, ele sofre a ação. E aqui eu tenho uma ideia de enfatizar, tá? Que eu mesmo, tu mesmo, nós mesmos. Alright? São 2 usos, então, dos pronomes reflexivos. Vamos para um terceiro? Vamos lá, então. Third use. Dorothy went to the beach by herself. By herself, lembra que eu falei antes? Sozinha. É a ideia do alone. All by myself. Cantando é horrível, né? Eu sozinho. Dorothy went to the beach by herself. Dorothy foi à praia sozinha.
I finished the research by myself. Eu terminei a pesquisa by myself, sozinho, tá? I finished the research by myself, sozinho. Lembra que tem que ver, ó, Dorothy é she, por isso herself. I, myself. Cuida isso aí, tá? Ok. Alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilinho? 3 usos, né? Agora a gente pode passar para seguinte, um pequeno exercise, visto que captou mesmo. You finished the project by, e aí? Himself, yourselves, themselves. Qual é a alternativa? You finished the project by yourselves. Essa é a minha alternativa. Por causa do you aqui, né? Yourselves. E é no plural esse yourselves aqui. Por quê? Porque esse you provavelmente é vocês e não você. Vocês terminaram o projeto sozinhos. By yourselves. Tá? Porque himself não pode ser que não faz sentido e themselves também não pode ser que não faz sentido. Alright? Tá destacada de verde a resposta, teacher. Ah, se ligaram, hein? Very good. Próximo. Vamos lá então. She finished the edition by herself. O que eu disse aqui? Ela terminou a edição sozinha. I myself built this car. Eu mesmo, né? Construí esse carro. I myself built this car. I myself. He cut himself while he was cooking. Ele se cortou enquanto estava cozinhando. 3 frases. O que me indica essa primeira aqui? É aquela do sozinho, tá? She, by herself, ela sozinha. Terminou a edição, ela terminou a edição sozinha. I myself built this car. Eu mesmo, né? Eu mesmo construí esse carro. A ideia do myself logo depois do sujeito aqui. He cut himself. Ele se cortou, tá? Ele cortou a ele mesmo. Então, logo depois do verbo, eu uso o pronome. Captaram? Conseguiram entender aí mais ou menos os 3 usos aí que eu trouxe? Tá? Pode ter uma confusão na seguinte frase. Olha só. They hate each other. They hate themselves. Uou! Uou! Olha a tradução. Eles se odeiam, eles se odeiam. E agora? They hate each other. Each other, um ao outro. One another. Eles odeiam um ao outro. Eles se odeiam. O A odeia o B e o B odeia o A. They hate themselves. Eles se odeiam. O A odeia a ele mesmo e o B odeia a ele mesmo. They hate themselves. Eles se odeiam. Cada um odeia a si próprio. Percebe que isso aqui, ó, é diferente. They hate each other é diferente de they hate themselves. Não é a mesma coisa. Each other, um ao outro. Themselves, cada um odeia a si próprio. Certo? Chama atenção pro each other. Ok? Reflexive pronouns. Era isso então? Espero tenha ajudado um pouquinho a compreender melhor essa ideia aí de como é que tu usa os pronomes reflexivos. Até a próxima então, né? See you next time. Bye bye and study hard.